indo embora, querendo desistir, mas quando é outro dia de manhã, você está tomando banho e está lá de novo para cuidar do seu negócio. E o terceiro é que nós somos vítimas de um mesmo processo, de um mesmo sistema que sempre cria entraves e não cria soluções, muitas vezes, para nós tocarmos as nossas atividades, seja ela qual for. Eu tive o cuidado de dar uma olhada especificamente nesse nicho da segurança eletrônica e da segurança patrimonial e dos serviços como um todo, porque essa atividade ela é a locomotiva de geração de emprego, seja na nossa região, seja no estado, ou seja lá no nosso país, né? E cada vez mais que nós crescemos, que nós produzimos, que nós contratamos, nós carregamos o risco de um passivo trabalhista. Eu, há muito pouco tempo atrás, fui descobrir, né, e vocês, com certeza, alguns de vocês, muito antes do que eu, que nós começamos o dia 2 de janeiro devendo 13 folhas de pagamento. Nós não começamos esperando o recebimento do mês seguinte. Nós começamos o ano devendo folha de pagamento quem tem empregado, e quem não tem, né, acho que todos aqui no setor de serviço dependem de mão de obra. Então, ou seja, nós começamos com uma dívida de 13 folhas de pagamento, né, sem contar os encargos. E aí, esse carinha aqui chamado processo, ele nos acompanha desde o momento em que eu mando alguém fazer um exame ocupacional e eu acabo inserindo os dados dele lá no e-social atrelado ao meu CNPJ. Então, ou seja, a nível de Brasil, dei uma olhada de quantos processos trabalhistas nós tínhamos em 23 para 24, né, pós-pandemia, e os resultados que a gente acaba tendo de 3,42 milhões para 4,09 milhões de ações trabalhistas. Né? Isso não significa que todas essas ações trabalhistas a nível Brasil sejam erradas. Não é isso que a gente vai tratar aqui. Né? Olha lá no estado do Paraná, 100 mil processos, pulando para 118 mil processos de um ano para outro. Então, ou seja, nós estamos aqui dentro desse contexto aqui, né? Fatalmente, algum de vocês, ou eu com certeza, estou lá com um dos CNPJs lá atrelado a algum processo. Então, há um crescimento todo ano. É uma febre como se a gente fala de salário. O salário ele nunca diminui, né? Ele pode não ter o aumento que a gente deseja, mas ele sempre vai subir. E os processos também têm subido. Por quê que isso acontece? Porque as empresas estão cada vez mais tiranas? Ou os trabalhadores estão cada vez mais exigentes? Eu acredito que não. E eu fiz uma pesquisa dentro desse trabalho que eu faço desde 2023, que realmente o grande percentual que contribui para esses aumentos de processo é a atuação estatal. É a criação de regras e de obstáculos, e muitas vezes são colocados para nós empresários de uma forma não muito clara, e que causa um tumulto muitas vezes. O colega vai falar da reforma tributária. A reforma tributária ela causa um alvoroço mais pelo entendimento, muitas vezes, do que propriamente pela efetividade que ela vai ter. E, lamentavelmente, falando em tributária, a gente não vai ter aquele resultado positivo que, quando queriam aprovar, a gente prometeram. Né? Então, ou seja, no trabalhista ele não é diferente. Por quê? Muitas vezes, a pessoa ingressa com um processo trabalhista por desconhecimento também. Porque alguém da família falou que ele tem direito, algum colega de trabalho começou a fomentar uma discussão ali e acaba levando, né, esse processo. E também tem um fator muito importante. Muitas vezes nós, empresa, não estamos preparados para tratar esse assunto e acabamos sendo também um fato gerador do processo. É a regra mal redigida, é o treinamento mal conduzido, é o gestor mal preparado, o supervisor mal preparado, que muitas vezes, ao solucionar um problema, ele causa dois. Né? Então, veja que o desafio do empresário, né, e nós estamos aqui nesse degrau de cima, sendo responsáveis por tudo isso. E responsabilizado. Né? Porque se o funcionário seu, se o empregado, pega vale transporte, ele vai trabalhar de moto, se acidenta, é você que vai pagar a conta se você não estiver organizado.
ou se você tiver dó dele. Mas fatalmente a gente vai pagar alguma coisa. Então, desde 2023, quando eu saí da condição de produtor e fui passar a administrar uma empresa, eu comecei a enxergar algumas coisas de que não adiantava nada eu ter lá 1 milhão, meio milhão de faturamento, sendo que, tirando aquelas despesas e um ou outro processo trabalhista que entrava na justiça, o meu lucro não existia. Ou seja, é como você nadar e morrer na praia. Você vai sempre trabalhar, mas você nunca vai ter esse retorno. E aí, o que acontece? Elencamos aqui os principais pedidos de processos trabalhistas. Se alguém ainda não teve, vai ter um desse, se continuar empreendendo. Horas extras, adicional de periculosidade, verbas rescisórias, intervalo intra-jornada, adicional noturno, e assim vai, multas por pagamento fora do prazo, danos morais, diferenças salariais de enquadramento, multa de FGTS. E aí nós temos uma novidade, 2025 e 2026, nós temos novidade com essas novas questões que o Estado criou para nós aí. Vou falar mais à frente. E aí, assim, embora as empresas de monitoramento, portaria remota, tenham um escopo em que ele tem menos empregados, mas ele não está fora desse risco. Por quê? Ele precisa de pelo menos um para monitorar isso. E esse um é o suficiente se eu, empresa, não estiver preparado. Veja bem, operador, você tem que se preocupar com a ergonomia dele. A cadeira que ele está sentado, a tela que ele está visualizando ali, se não está fazendo mal para a vista dele. Os agentes táticos que normalmente andam de moto ou tá com a viatura lá na rua, todos têm periculosidade hoje, pela nova regra. O ajuste de tela, segurança da informação, LGPD entrou em vigência aí e muita gente ainda está perdido com essa questão da informação. Pega o print do olerite do empregado, manda para outro, eles ficam trocando de olerite ali. Para uma pessoa dessa falar que foi a empresa que mandou isso para ele, não custa nada. Sem contar que a gente tem uma gama de advogados se formando todo ano aí, o cara sai desesperado, procurando algum motivo para entrar com algum processo. E o que a gente trata hoje? Quando a gente fala em blindar uma empresa. Blindar uma empresa quer dizer que ela não vai ter processo? Não, é como a segurança. A segurança patrimonial, ela faz uma atividade fim? Não, é um processo, é uma atividade meio. Porque se você for garantir que todo o seu cliente monitorado ele não vai ter um roubo, a gente está ferrado, E muitos clientes, eu acompanho, que cobram da gente isso. Não, o cara roubou a bicicleta lá, o operador não viu na câmera, você tem que pagar a bicicleta. Quantos de vocês já não passaram por isso? Ou, se você não pagar, eu encerro o contrato. Muitas vezes a gente acaba até arcando com alguns custos, Então, ou seja, a blindagem que eu trato é uma forma de evitar esse processo. O que eu faço? A parte preventiva. O que a minha empresa pode se organizar para evitar isso? Não consegui evitar o processo, o que eu tenho que fazer? Bom, aí é guerra. A guerra a gente vai para ela como? Eu tenho que ter uma arma. E a arma é o fruto dessa organização que eu vou fazer. O que acontece no segmento nosso? Os impactos ocultos das ações trabalhistas no nosso setor. Nós estamos bem vulneráveis por quê? Nós trabalhamos com mão de obra. Nós temos riscos. Nós temos um cara andando de moto, nós temos um porteiro lá na portaria que muitas vezes ele descumpre as regras da empresa e sai fumar pelo lado de fora de madrugada. Nós temos um porteiro que dorme em serviço muitas vezes. E aí quando você demite, ele vai lá reclamar, ele gera um processo também. A indústria, a chamada indústria da reclamação. Ou seja, é o combustível principal para isso, aquela fomentação. E as novas obrigações que nós, empresários, acabamos abraçando aqui em 2025 e 2026, 2025, a gente teve aqui a Lei 1292, que é o Programa do Crédito do Trabalhador, que é o consignado pessoa física, e o consignado privado, que aí vem uma correspondência que se a empresa não efetivar
Primeiro, se a empresa não entrar no sistema de comunicação, que é o DET, lá, e deixar passar essa desconto aqui da folha do empregado, a empresa tem que entrar em contato com o banco, pagar essa guia atrasada e pagar a diferença dos juros que está lá naquela guia. Né? E assim, de graça, você não ganha nada para fazer isso. Né? E eu, por exemplo, na minha empresa eu tenho empregados que têm 6 contratos consignados. Sem salário. Não tem mais salário. Né? Comprometeu o seu salário e assim ele sobrecarrega o seu RH. Seu RH tem que estar entrando lá, fazendo o lançamento. E aí 2026, que é o ano, né? Nós temos aqui a nova lei da saúde preventiva, que além da empresa ter obrigação de fazer a campanha, né, conscientizando e informando sobre as campanhas do governo, a empresa vai ter que liberar sem nenhum custo o empregado para fazer esses exames. Certo? E aí tem também a questão dos riscos psicossociais, que é algo muito abstrato. Né? Até vou compartilhar uma situação que eu tive ontem. O técnico de segurança do trabalho falou para mim assim, olha, tem determinado lugar, determinado setor lá que está dando muito assédio sexual. Falei, tá, mas como que eu vou saber quem é? Não, você não pode saber. Mas se eu não posso saber quem está reclamando, como é que eu vou cuidar? Né? Então, isso é uma lacuna que está mal explicada na NR1. Porque, veja bem, se alguém reclama de assédio sexual, como é que eu vou compartilhar essa situação com todos? Né? O que eu vou fazer? Ah, não, vai criar um canal de denúncia. Beleza, cria um canal de denúncia e vou fazer o que depois? Né? Por isso que a NR1 está suspensa apenas a fiscalização e as punições das empresas por 90 dias, até o Ministério do Trabalho explicar para nós, empresas, como que a gente vai proceder nisso. E veja bem, se eu não posso identificar o colaborador que está dando resposta, o colaborador não tem o compromisso de falar a realidade. Então, esse mapeamento nosso, de uma certa maneira, até então está virado. Né? Mas é uma obrigação que o nosso Estado nos coloca. Tá? E aí, dito isso, eu vou passar para a parte daí do trabalho que eu organizo e que eu fiz o levantamento. E no primeiro passo que uma empresa precisa fazer é ter uma boa assessoria jurídica. Né? E assessoria jurídica não é só ter um advogado. Enquanto eu tinha processos trabalhistas em que eu contratava o meu colega de faculdade, porque ele cobrava mais barato para atuar naquele processo, eu sempre perdi. Porque, veja bem, nós temos uma atividade complexa, atividade de serviço, segurança, facilities, monitoramento é complexo. Por quê? Você tem que ter mão de obra de nível técnico. Né? Não é uma pessoa que você pega ali no mercado de trabalho e coloca, não, você tem que treinar, você tem que capacitar, você tem que ensinar a regra. Então, ou seja, se você tem um advogado e que ele não está disposto a estudar a sua atividade, você tem grande chance de perder qualquer ação trabalhista. Ou você fica à mercê de ter que fazer a todo momento aquele acordo espúrio que todos nós já passamos por esse constrangimento de o juiz constranger a gente até tentar fazer um acordo, porque infelizmente ainda a gente tem juízes que não querem julgar o processo. A justiça trabalhista evoluiu bastante nos últimos anos, mas ainda tem juiz que não gosta de julgar o processo. Se você chega na frente dele e fala que não tem acordo, ele já torce o nariz. Né? No começo eu estava falando com um colega assim, que nós como empresa, quando chega lá na Justiça do Trabalho, a gente chega já com aquele cartaz de white, né, procurado ali. Né? Porque ainda tem, e é muito grande essa cultura de que a empresa sempre é a vilã. Né? Tem alguns casos, até pode ter. Mas empresas organizadas, elas sempre trabalham para fazer o processo correto. Então, ou seja, o advogado, se ele não estiver junto com você na atividade, conhecer dessa atividade, ele não vai poder te ajudar com uma boa defesa. Você sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Se nós formos defender-se de um processo trabalhista apenas com a CLT, nós já perdemos esse processo. Por quê? A CLT, ela é um livro de regras
que disciplina como é a relação de trabalho, porém, ela tem o viés de proteção do empregado, assim como a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho nada mais é que um órgão de proteção do empregado. Nós que temos que fazer a prova contrária e provar o nosso ponto de vista para tentar ver se a Justiça muda de ideia. E felizmente isso tem ocorrido nos últimos anos. Empresas preparadas não têm sofrido tanto com processos trabalhistas. Tá? Eu até mandei uma mensagem para você no celular, de uma mensagem de WhatsApp que eu recebi do advogado, dizendo o seguinte, passa o Pix da empresa para a gente reaver o depósito recursal que a gente ganhou na segunda instância. Isso não era muito comum até pouco tempo. A empresa sempre pagava, e graças a Deus, por uma questão de organização, nós estamos recebendo. O dinheiro que a gente aplica lá, eu falo que é uma aplicação, você faz um depósito recursal, se você tem chance de ganhar, é uma aplicação, ele volta corrigido. Então, ou seja, na minha visão, o que eu descobri que a maior ferramenta para você fazer frente a um processo trabalhista está aqui, contrato de trabalho. Nós precisamos parar de sobrecarregar o contador para ele fazer aquele contrato, que só fala do salário, do horário. Nós precisamos ter contratos específicos de cada atividade. Estipular o que o empregado vai fazer, o que nós temos que cumprir, qual que é a atividade dele, minúcias, que muitas vezes a gente ignorava no passado, e aí quando a gente vai lá num processo trabalhista, nós dependemos só dessa linha aqui. Diretriz de empresa. Para quem não conhece, o Rossi foi meu único empregador em Maringá, de 2007 até 2013. E essa palavra aqui foi ele que me ensinou. A primeira diretriz eu aprendi na empresa dele, a saber o que é isso aqui, a importância. O treinamento, aplicações das orientações. Sabe aquela orientação que você chega lá no posto de trabalho, ou que você faz uma reunião com o seu empregado? Você já pensou em formalizar ela? Porque nós fomos ensinados que a gente precisa formalizar advertência, suspensão ou justa causa. Hoje, é tão importante você formalizar uma conversa do que você formalizar a medida administrativa. Qual forma de fazer isso? Se tiver um papel e caneta, já está resolvendo. Se você quiser evoluir, existem aplicativos para isso. Formalizar tudo aquilo que você trata com o empregado. Por quê? Aquilo que você não consegue provar, aquilo que não está documentado, ele não existe para um processo trabalhista. O jurídico e o RH tem que ter uma integração. O seu jurídico tem que estar disposto a atender o telefone do seu responsável do RH para que ele tire uma dúvida antes de ele fazer uma correção do empregado. E a atuação em conjunta consiste do compreender a realidade da sua empresa, de cada atividade, a prevenção dos riscos que ela tem, que ela traz, a documentação estratégica, que é o registro de tudo que a gente trata nisso, desde o treinamento, a orientação, para que ele possa, assim, fazer uma defesa mais robusta. O que acontece muitas vezes, quando eu chamo o advogado avulso, que eu pago ele por causa, ele pega, e aí a pergunta que ele faz para o empresário é o seguinte, o que a gente tem para defender aqui? Ele assinou o contrato de trabalho, tem ponto? Tem um ponto manual, que é tudo britânico. Não adianta nem você colocar no processo. O que tem de arma? O advogado é um guerreiro da empresa na defesa. O que ele vai ter de arma para ele se defender? Se você está organizado, ele vai lá, vai instruir o processo e vai discutir. Ou ele vai virar para você e vai falar que ela serve para lá, viu? Quanto você está disposto a oferecer de acordo? Por que eu falo que o acordo é ruim para uma empresa? E isso é uma coisa assim, vocês estão olhando para um cara que odeia acordo. Eu não gosto da palavra acordo. Porque acordo é o quê? É você abrir mão de alguma coisa ou a outra parte abrir mão de alguma coisa para chegar numa unidade. Para a empresa é presunção de culpa. Presunção de culpa. E outra coisa, eu aprendi na prática que cada vez que eu ia lá e pagava milão, num acordo, em que eu tinha razão, mas não tinha como provar a minha razão,
Eu tinha mais 2, 3 processos de pessoas que falavam assim, ó, entra lá, que ele te dá milão. Quantos de vocês já não passaram por isso? Né? De ter um processo trabalhista único e exclusivamente porque fomentaram uma situação e sabem que você é frágil na sua defesa. Porque isso acontece quando você tem um advogado que descobre isso. Quem lembra do problema da escala 12/36 aqui? Nós tínhamos escritório de advocacia que entrava com ação questionando a escala 12/36 a todo momento. E ganharam muitas ações contra a empresa, condomínio, a descaracterização, né? Porque nós temos um problema muito sério no serviço ainda. A gente não consegue eliminar o trabalho avulso, né? Você não consegue formalizar 100%. Porque você tem uma falta, você tem um atestado e assim sucessivamente. Né? Quem tem aí acima de 100 empregados sabe como é lidar com isso, essa dificuldade de reposição de mão de obra. Né? E o resultado sustentável. O que quer dizer isso? Por que eu falo que as defesas têm que ser robustas? Cara, você tem que se organizar para que você tenha um processo, você já tenha uma visão seguinte, eu vou até Brasília. O cara pode arrancar uma grana de mim, mas ele vai ter que esperar 2, 3 anos. Recentemente eu tinha um processo de um porteiro que foi mandado embora por justa causa, e ele sustentava, não, mas ninguém conversou comigo, não, mas ninguém me advertiu, ninguém me suspendeu. Cara, o vigilante que dorme em serviço, o que ele está fazendo? Ele não precisa seguir aquele rito de advertência, suspensão. O cara não cumpriu a função principal dele, que está onde a função principal que ele descumpriu? Nosso contrato de trabalho. E o que é um contrato? O contrato é a vontade das partes que dividem entre si direitos e responsabilidades. Ok? Então tá, se ele não cumpriu o contrato com a empresa, por que a empresa tem que continuar pagando ou demitir ele e pagar todos os direitos dele? Muitas vezes nós erramos porque a gente fica com dó da pessoa. E outra vez eu senti na pele, há um tempo atrás, de uma pessoa que dormiu no trabalho, ia levar justa causa, e ele convenceu o meu RH, olha, eu estou trabalhando, estou com a esposa doente e tal. O RH me trouxe a situação, olha, ele falou que pede demissão. Aí eu fiquei com dó dele e falei, não, pode fazer. Há 2 anos atrás isso. No dia da rescisão, esse cara chegou na empresa e pediu para falar comigo e falou, olha, o pessoal ia dar justa causa, eu pedi demissão, mas eu pensei bem, eu não acho justo e tal, blá, blá. E ele me gravou na conversa. E aonde na conversa eu disse para ele, falei, olha, o caso que você fez é grave e tal. E aí o que aconteceu? Processo trabalhista, ele juntou a gravação, empregador forçando a empregada a pedir demissão. Né? Só que ele não contou no processo que a gravação era 8 dias depois do que ele tinha pedido demissão. Tá tudo bem, nós vamos até o final desse negócio. Mas então, assim, o empresário não pode contar com a boa-fé do empregado na mesma medida que a dele. Então, ou seja, o empresário desconfia de tudo. Ou, se não desconfiava, precisa começar a desconfiar. Senão o negócio vai ficar comprometido. Né? Então, ou seja, o início de tudo, ó. Será que a gente consegue saber quem nós estamos trazendo para a nossa empresa? Eu acho que esse é um desafio gigante, não é? A contratação. Porque nós estamos passando por uma fase difícil de mão de obra. Né? Não tem. Muitas vezes a gente fica agoniado de contratar o que acha para poder manter um contrato de serviço. E aí a gente abre mão de alguns princípios. Na verdade, que se eu for esperar o cara perfeito, eu não vou contratar ninguém. Né? Quem nunca fez isso, né? Nunca fez isso, né, Claudio? Nesses 47 anos? Ou pior, né? A gente muitas vezes contrata um amigo. Muitas vezes a gente ferra com a amizade porque contrata um amigo ou contrata um parente. Não estou dizendo que não dá certo também. Tem situações que dá certo. Mas a história nos diz que quando dá errado também é um problema. Né? Aí foi a carroça do boi. Exatamente. Boi vai com a corda, né? Então, ou seja, começa aqui na nossa empresa. Quem que a gente está colocando aqui dentro?
A raiz do problema, contratação feita às pressas, que eu acredito que seja o maior problema nosso. Por exemplo, o meu RH está desde março, ele não consegue descansar de fazer contratação, porque é uma rotatividade muito grande no segmento de serviço. Alinhamento das expectativas, o candidato precisa saber exatamente as regras do posto. Aí o seu supervisor, o seu gerente fala, mas eu falei para ele, eu ensinei, eu orientei, e ele diz que ninguém falou nada. Muitas vezes, quando alguém do cliente questiona o empregado de uma empresa, ele fala, não, mas ninguém me falou isso. Ele não tem noção a consequência que traz um trabalho mal feito lá no posto do cliente. O agente tático, muitas vezes, não tem ideia que o comportamento dele no atendimento de uma ocorrência pode melhorar ou pode denegrir a imagem da empresa. Então, ou seja, exatamente qual que é a regra? Escala de trabalho, remuneração, os limites da sua atuação. Quem nunca teve situação aqui que o empregado passou a ficar amigo do síndico ou do gerente da empresa e ele já se acha no direito de ser melhor que você dentro daquele contrato? Ele começa a falar mal de você ali dentro. Ele começa a falar, não, olha, vale transporte, não, já passei para o gerente isso aí mais de uma vez e não toma conta. Olha aquela câmera lá, não, já passei lá para a empresa não toma providência. O que esse cara está fazendo? Ele está descumprindo o nosso contrato. E aí, o que você faz? Você chama ele lá na sala e dá uns tapas? Até à vontade dá. Mas não, você tem que ter as regras bem definidas para você aplicar as correções necessárias. Agora, com a NR1, nós temos que ficar mais atento aqui, esses exames que, acho que até 2010 era aquele papelzinho que o médico carimbava lá, o cara ia lá, o cara nem olhava para ninguém. Nós temos que mudar de cultura, principalmente os vigilantes armados, a verificação da referência dentro da legalidade. Quando eu comentei com vocês aqui sobre as ferramentas, o Estado nos exige, mas ele não dá a ferramenta completa para a gente fazer a checagem necessária. Então, ou seja, por isso que eu falo que o empresário sofre por conta disso. Quando ele precisa buscar algo para se defender, é mais difícil. E vejam que isso não está relacionado ao seu produto ou ao seu serviço, ao que você fatura. Então, ou seja, você tem que vender o produto ou o serviço já considerando que você vai ter todas essas demandas. O contrato de trabalho, principalmente regime de escala, se tem jornada banco de horas, uso de equipamentos de EPI e o sigilo e confidencialidade. Essas são 4 regras básicas ali, que tem que ter um contrato de trabalho. Só que a descrição do que essa pessoa vai fazer é fundamental. Porque senão, como que eu cobro alguém se eu não disse para ele como que ele deveria se portar? Como que uma conduta é errada se eu não tenho nada descrito que aquele comportamento é errado? Lembra a situação do crime. Se não tiver lei anterior que defina, não há crime. Com exceção ali do 8 de janeiro, que as coisas começaram a mudar um pouco. Mas a lei diz exatamente isso. As regras. Quais são as regras para trabalhar na minha empresa? O cara não pode roubar, não pode matar e está tudo certo. Não. Cada segmento tem a sua especificidade. E muitas vezes precisam ser revisadas. Vocês estão na iminência aí da promulgação do Estatuto da Segurança Privada? Ele está em fase de implementação, é isso? Já saiu o decreto também. Então, ou seja, tem que se adequar. Com o contrato de trabalho é a mesma coisa. A cada ano você tem que mudar. Até o ano passado, nós não tínhamos que mencionar nada no nosso contrato de trabalho relacionado à NR1. Já de maio para cá, a gente vai ter que mencionar alguma coisa nele. Porque, veja bem, a mesma regra do EPI. Veja bem, você tem que dar o EPI, você tem que ensinar o cara a usar, você tem que cobrar que ele use. Vocês viram que a cobrança vem bem no dedo do meio, Então, ou seja, e se ele não usar? É você que é o responsável. Recentemente teve um acidente aqui num prédio e que a pessoa estava sem o cinto de segurança.
a responsável chegou lá na hora e falou, ô fulano, usa o cinto e tal, e ainda a pessoa teve capacidade de falar na entrevista, não, mas eu passei aqui 10 minutos antes, eu avisei ele para pôr. Desde quando o gestor pede ou avisa, se está errado, ele tem que ir lá fazer descer da obra e colocar equipamento. Ou vocês acham que a justiça vai entender que ele foi avisado e não usou? Nada disso. E dá uma suspensão também, né? Já que ele não está usando equipamento. Exatamente. Providência. Porque a empresa que se organiza, ela consegue tomar providência. Agora, se ela não tiver organizado, né, vai ser um baile. Outra coisa básica, controle de ponto. Né? Acho que ninguém mais faz ponto manual hoje, né? Então, ou seja, ponto manual, aquele ponto que a pessoa preenche no último dia da escala, né? Então, hoje tem ponto eletrônico, tem outras tecnologias que você pode se organizar. Os equipamentos de EPI, acabamos de falar sobre eles. Os olerites, benefícios, tudo formalizado. Porque hoje, a grande maioria dos contratos, não basta você mandar as certidões, né? Você tem que mandar os comprovantes de pagamento. Né? Hoje, isso daqui pode ser de forma eletrônica. Comunicação oficial, né? Ou seja, o corporativo, o sistema da empresa não ficar tudo que vai estar no WhatsApp do empregado. O empregado puxa a conversa com você 11 horas da noite, você responde, você passa orientação para ele, e aí ele só printa a parte do que você responde ele. Aí você fala assim, ah não, mas eu tenho a outra parte aqui. Você tem a outra parte. Só que até você ter a oportunidade de mostrar essa outra parte, já te custou muito. Por quê? Processo trabalhista não é prejuízo financeiro exclusivamente. É o seu tempo que você devia estar pensando na estratégia do seu negócio e tem que estar preocupado com o processo. Né? É o seu gestor que tem que ir numa audiência, é o advogado que você tem que pagar, porque você veja bem, para a empresa, se você receber uma notificação de processo trabalhista, você já perdeu pelo menos o honorário do advogado. Porque o trabalhador, se ele perder a ação, ele não paga o honorário do seu advogado. Você tem que pagar. Né? Outra coisa absurda, isso para quem trabalha com facilities. Há um pedido crescente de insalubridade. E há técnicos malucos aqui em Maringá dando insalubridade por uso de água. Dando insalubridade por uso de água. Eu entrei no segmento de segurança ocupacional porque eu não aguentava mais pegar aqueles laudos que as medicinas ocupacionais faziam aí para nós, padrãozão, o mesmo que vai para o Rossi, o mesmo que vai lá para o Aldemir, é o mesmo que vai para o Júlio, e chega no processo trabalhista, você não podia, não serve para nada. Porque o cara sequer, ele foi olhar a sua atividade para ele classificar os riscos. Então eu entrei no segmento de segurança ocupacional para me atender primeiro. Porque veja bem, se você tem um processo trabalhista, e acho que algum de vocês já sabem disso, se o perito for pago pela parte reclamante perder o processo, e o tribunal vai pagar ele recebe um salário mínimo por perícia. Se a empresa perder o processo, ela paga no mínimo 3. A condenação do juiz ao pagamento da perícia é de 3 salários mínimos. Vocês acham que eles vão pender para quem? Para que lado? Né? E aí, se a empresa não tem um bom assistente técnico da segurança ocupacional, ela tem grande chance de ser condenada. Insalubridade. Insalubridade por limpar banheiro de condomínio, que é um local privado, não é público. A gente está correndo esse risco também. Né? Então, ou seja, a organização hoje de uma empresa, ela está diretamente ligada ao lucro. Porque quando você faz frente a um processo trabalhista, você vai até o final, muitas vezes você não ganha o processo, mas você paga pouca coisa porque você está organizado, né? Ou que você vai recorrer até as últimas instâncias, você cria um efeito dentro da sua equipe que desanima eles de entrar contra o processo. É aquela história do acordo. Se para todo processo que você tiver, você fazer um acordo, você vai ter um monte querendo fazer um acordo, entrando na justiça contra você. Mas a partir do momento que você começa a punir o empregado, que você começa a aplicar justa causa robusta, que ele vai na justiça e não reverte, isso cria um efeito de organização, um efeito de
alinhamento. Olha, se eu entrar com essa empresa, eu tenho que estar bem calçado, senão eu vou perder. E eu tive recentemente 2 casos. Vou contar rapidamente, para não avançar muito tempo. Tinha uma pessoa que trabalhou com a gente até 2018. Ela encerrou o contrato com a gente. Eu perdi o contrato, ela foi trabalhar de empregada no condomínio. E eu vou encerrar falando dessa cláusula de contrato. Se vocês ainda não têm, comecem a colocar no contrato de vocês. Passou-se todo esse período de 6 anos, se desentendeu no condomínio, foi mandado embora, entrou na justiça contra o condomínio, e aí ela pedia que o condomínio reconhecesse até o período que ela trabalhou comigo, de 2015 a 2018. E ela alegou que, por conta do trabalho, ela desenvolveu um problema no joelho. Ação, R$468 mil. Que ela pedia pensão vitalícia também. Quando o condomínio vai fazer a defesa, não tem defesa. Não tem documento. Só tem um documento de registro, não tem uma advertência, não tem uma orientação, não tem nada. No meu caso, era só eu pedir prescrição. Já tinha passado os 5 anos. Aí quando eu vi aquele processo, eu falei, cara, nós vamos ter algum prejuízo se nós continuar? O advogado falou, não, nós vamos tocar um processo. Eu falei, então vamos tocar esse processo, porque eu tenho toda a documentação. Porque ela alegava que ela tinha sido transferida, que ela não recebeu rescisão. E nós fomos para o embate. E se ouviu todo mundo, e aí, pasmem vocês, o que salvou o processo? Na ficha de entrevista que essa empregada fez comigo, na minha empresa, ela colocou que ela tinha o problema de joelho, anterior ao registro de trabalho dela. Então, ou seja, o trabalho não causou o problema, ela já veio trabalhar com o problema. Ela saiu agora, recentemente, ela foi condenada a pagar R$8 mil de sucumbência e honorários para o advogado do condomínio. E o juiz deu, no nosso caso, apenas a prescrição. Mas o condomínio não tinha nenhum documento para se defender. Fatalmente, ela ia levar aí uns 40, 50 mil. Que é o que o condomínio já cogitava de fazer um acordo, porque não tinha nada. E ela saiu com uma reversão total dessa condenação. E aí, por que eu falo isso para vocês? Da cláusula contratual de impossibilidade do empregado trabalhar no seu cliente por um período. Vocês têm isso no contrato? De vocês? Pois saiba que você pode colocar essa cláusula. Que ele fica impedido de trabalhar no seu cliente por 6 meses, por exemplo. E se o cliente quiser contratar, ele tem que te pagar uma multa de 30%, 20% do contrato remanescente. Porque geralmente quando o empregado vai trabalhar no seu cliente, ele vai tirar o seu contrato. E aqui, para finalizar, a disciplina, aplicação correta das medidas, orientação, formalizando, advertência escrita, suspensão, quando for o caso. E quando for o caso, o que é o caso que eu digo aqui? A gravidade. Mas não dimensione a gravidade do ato pela CLT, dimensione pelo seu contrato de trabalho. Porque o porteiro dormindo numa portaria, o vigilante dormindo num posto de trabalho, ele custa o seu contrato muitas vezes. E na grande parte o cliente não quer, não, mas eu não quero que você puna ele, não. Coitadinho, está cansado. Mas você tem que fazer a regra, porque se você não usar a regra a seu favor, ele vai usar a favor dele. Então, na verdade, é uma orientação e é um conselho. Se ainda não tem, conversem com o advogado de vocês para colocar essa cláusula de impedimento. E outra coisa, cláusula de impedimento de ter um outro trabalho. Escala 12/36 está muito evidente disso. Aí o cara se acidenta no outro plantão, como é que você vai saber se você é o responsável ou é o outro? Ele vai vir no maior salário para ser responsabilizado. Então tem que começar a usar essa cláusula de barreira de outro emprego também, seja formal ou informal. Mesmo que você não vá impedi-lo, mas se acontecer alguma coisa, você tem para pera lá. Como a escala 12/36, eles gostam muito de pedir a nulidade dela para receber 4 horas extras a cada plantão. Só que aí como é que o cara
Veja bem, como é que o cara pede anuidade numa escala 12 por 36, trabalhando em 2 empregos? Como é que ele pode pedir a anuidade da sua escala, sendo que ele trabalha em outra escala? E o que é pior, gente, a empresa, o advogado não presta atenção nisso. O advogado não pede que ele apresente o espelho da carteira dele no processo. E tem muita empresa ainda sendo condenada à desqualificação da escala, e o cara trabalhando em outro emprego. Porque ele arruma uma testemunha e diz, não, ele fez plantão sim lá. No posto de serviço, ele fez dobra. Vocês da segurança eletrônica, menos mal que vocês têm a imagem lá para acessar. Mas muitas empresas de serviço ainda são condenadas porque ela não observa esse detalhe. Porque muitas vezes você não está nem sabendo que ele está trabalhando em outro lugar. Então tem que exigir sim. Que quando alguém entra com uma ação trabalhista, ele tem que exigir a carteira dele lá. O E-Social está aí para isso. Tem que exigir lá também o laudo dos benefícios dos afastamentos. Por isso que eu falo que o advogado tem que conhecer a sua atividade. Porque senão ele não vai pedir essas coisas básicas. Tá? Pessoal, espero não ter me alongado muito, Rossi. Aqui. Tá? Esse aqui é meus contatos aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Pode ser depois também, não tem problema. Eu tenho feito um trabalho de organização de processo interno de empresas, desse segmento de serviço, porque aí eu posso aplicar aquilo que eu senti na pele, então eu não vou expor nada que eu não tenha vivido, né? Então hoje nós temos a atividade da prestação de serviço, da consultoria, nós temos a atividade de segurança ocupacional, trabalhando ativamente na NR1 aí, com essas mudanças, e temos a parte do BPO financeiro, que também a gente estrutura essa parte financeira das empresas, porque muitas vezes o gasto não é quanto a gente ganha, é quanto sai, né? Então a gente tem feito um trabalho também nesse sentido e eu estou à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se você vai abrir ao final, né? Já toca. Já? E se alguém não tiver nenhuma pergunta aí, eu trouxe 2 exemplares do meu livro que eu publiquei no final do ano passado. Eu vou sortear para vocês aí, de acordo com o que o Rossi autorizar aqui. Pega a lista aí de presença das empresas associadas, só olha quantas linhas tem, qual número. De 1 a quanto? Empresas associadas. Ah, não tinha preenchido? Ah, entendi. Você ia ganhar o livro. Vale preencher, retardatário? Associado aos 15. Tá nos 15? Lá tem mais. Tá, mas Colocou tranquilo. errado. De 1 a 15, porque Você tem 2 listas? que a outra é de convidado. Nossa, não ficou muito claro. Tá pela lista que tá errado. Vamos pelo número, então? Como você falou só depois? o pessoal fica- Ah, tá. É que tem Poderia pegar. convidados das empresas que preencheram a lista de associados. Isso. Tá? Mas, ó, o que a gente pode fazer aqui? Pega a lista geral. Mas a geral tá com todo mundo. Ó, tem 15 nomes, provavelmente tem um ou outro que não é o representante da empresa que preencheu aqui. Se você falar de 1 a 15, 2 números, se um dos números não for o representante da empresa, ou o titular, ou o suplente, a gente troca, fala outro número. Tá ok. Ninguém tem pergunta? Ninguém? Não? Todo mundo assustado só? Essa parte de exclusividade da escala que você falou de 12 por 36, não poder trabalhar em outra empresa, por exemplo. Né? Tem algum outro reflexo? Né? Posso alegar dano moral, algo nesse sentido, se está ali formalizado ou não? O empregado? É, Você está dizendo que o empregado pode se alegar isso? isso. Veja bem, contrato de trabalho em escala 12 por 36 ou 44 semanal. O que é a escala 12 por 36? Ele trabalha 12 e folga 36. Então a empresa é responsável por esse empregado pelos 30 dias, não só pelos 15 dias que ele trabalha. Tá? Então tem amparo legal, por quê? Você é responsável pelo empregado, você paga ele um salário de 30 dias. Né? Dependente, tanto é que tem aquela variação, né? Ele tem 16 plantões ou 15 plantões no mês. Então, ou seja, ela é cabível pelo fato de que o contrato tem natureza mensal. Tá? Porque se fosse por escala, você teria que pagar ele ou por dia, ou por... Né?
Então, pela natureza do contrato, é possível você fazer essa cláusula. Agora, só vai ter validade se você for o primeiro empregador. Se você contratar alguém que já está trabalhando, você não pode impedi-lo. Você pode manter a cláusula ali, mas você não pode tomar nenhuma ação baseada nela, né? Então, por isso que é importante, na hora da entrevista, veja que a gente sempre vai voltar ao ponto de partida. A hora da entrevista, o seu gestor de RH precisa saber muito bem disso, como ele questionar e que perguntas ele vai fazer. Você tem que ter essa ciência lá no ato da contratação. Porque eu sei que também é comum a gente contratar. Eu tenho pessoas que trabalham em 2 empregos, mas aí eu tenho ciência disso, né? Mas a cláusula está lá, caso eu venha a ser instado pelo Estado, inclusive com relação a verbas e INSS, eu tenho como eu justificar isso. Porque, ó, beleza, vamos dizer que o Estado entra lá e fala, ô empresa, você está devendo aqui 100 conto de INSS do João, né? Na verdade, você tem responsabilidade sobre 50, porque o João trabalhava em outra empresa. Você entendeu? Então, há como você se justificar relacionado a isso. Agora, em relação à pessoa, se você é o primeiro empregador, você pode exigir dele a exclusividade do contrato. Porque, veja bem, essa exclusividade, ela, principalmente no segmento de vocês, tem relação com a LGPD, que é a segurança da informação daquilo que ele trabalha. Né? Porque o segurança tem essa característica, né? Ele está acessando a imagem lá do cliente, ele vê tudo que acontece lá e tal. Então, o que acontece? Essa exclusividade é importante por causa disso também. Tá? Mais perguntas? Ok? Só para concluir a lista aqui, que Tá. tinha mais gente que não tinha Aí você está vendo? É importante. Agora que vai sortear Eu acho que você devia trazer Inclusive eu tenho estado nesse. toda reunião, você tinha que trazer um presente, que a turma ia ensinar. Né? Então tá, pessoal. Então assim, ó, a gente tem que, o empresário tem que colocar na cabeça, nós precisamos colocar, e isso precisa ser renovado, porque às vezes a gente entra numa vibe de um projeto que você foca tanto nele, esquece de olhar o periférico. Que a responsabilidade ela é só sua. Né? Você pode ter lá os seus gestores, tudo, mas apagou a luz às 18 horas ou 10 horas da noite, que às vezes a gente fica trabalhando até mais tarde, é a nossa decisão que vai definir o dia seguinte. Tá? E assim, só que também, apesar de todas as dificuldades, eu acho que a gente não volta a fazer outra coisa a não ser empreender. Né? Eu quantas e quantas vezes falei, não, vou largar a mão disso aqui, cara. Tá maluco, onde já se viu e tal. Aí 4 horas da manhã eu tô lá fazendo barulho lá, a esposa pergunta, mas o que você vai fazer? Eu vou trabalhar. Ah, mas você não ia vender tudo, você não ia largar a mão de tudo. E eu acho que a grande maioria de nós somos assim, né? Quando a gente acredita num projeto, quando a gente acredita no sonho, muitas vezes, né? Porque os projetos, eles nascem dos sonhos. Né? E o empresário, eu entendo que precisa sim ser valorizado, porque não é comum. Não é qualquer pessoa que consegue ter a coragem de colocar o seu investimento, o seu tempo, a sua saúde num negócio. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas acham que você está prosperando porque você está explorando ela. Então, assim, e também não se iludir que o seu empregado, o seu cliente, ele jamais vai ser sentimento de dono, porque ele não é dono. E está tudo certo. Mas você precisa exigir dele o quê? Resultado. Dar as ferramentas, resultado, e que você tem que fazer o negócio caminhar. Pessoal, nós temos 20 nomes assinados na lista de associados, mas são 13. Então, agora está completo, eu já conferi, um representante por empresa. Então, aquela empresa que assinou os 2 representantes, não, vai ficar só o principal. Tá? Um exemplo, Preserve, Aldemir e Matheus assinaram. Não tem, eles assinam mesmo. Mas só um vai concorrer. Quem? O mais responsável, o mais antigo. Tá? Então, Márcio, de 1 a 20, 2 números. Se for algum número que não pode concorrer, no sentido de caneta. Tá? Não manda mais nada lá dentro. Não, eu queria fazer um trocadilho aí, mas não deu certo. Eu ia escolher o 13 e o 22. Viu?
Vamos lá, de 1 a 20? De 1 a 20. De 1 a 20. 7 e 15. 7. Prevent segue. Tiago Silva. Aê! Opa! Já vai levar o. Levar uma foto e um livro do Guaratirana. É. Para que possa te ajudar lá a criar os Só para caminhos. tirar uma foto. Prevent segue. De Londrina. Londrina. Empresa associada de Londrina. Você falou 15? 15. Ele está só esperando para falar o nome dele. É o Richard que assinou por último. Richard, não foi o último assinado. Ele assinava depois. O Márcio não sabia qual que era o teu número. Ei, Márcio, você ouviu ele falando que era o 15? Você vai falar o dele. Tá vendo? O homem da tecnologia, né? Não foi sorteio, foi escolha. Ó, o cara tá dando um livro pro concorrente, hein, velho? Não. Pessoal, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído um pouco aí. Rossi, obrigado pela oportunidade. Pessoal do Mercury, estou à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado, Márcio, eu sabia que tinha muito conteúdo aí, mas eu fiquei surpreso pelo pouco tempo, pelo tamanho, pela profundidade do conteúdo que você trouxe. Tá? É simples, sem juridiquês, simples, fácil de entender. Aposto que todos nós aqui, empresários, já falamos sobre isso, já tivemos problemas dessa natureza, mas, com certeza, falta muito para alguns ainda para chegar no nível de proteção que a nossa empresa precisa. Então, por que não aproveitar a oportunidade dessa relembrança de tantos pontos importantes e começarmos a fazer alguma coisa pela nossa empresa para, não falar blindá-la, a palavra blindagem é tão forte, né? Protegê-la mais, né? Diante de tanta norma, lei que nos cerca, né? O tempo todo, né? E dificulta o nosso dia a dia. E faz a gente acordar às 3, 4 da manhã. Exatamente. Né? Perde sono. Né? O nosso ponto é mais na madrugada, né? Tá? Mas tá bom. Obrigado, Márcio. Obrigado mesmo. Já tá ligado os motores aí do segundo? Já? Cadê o... Agora eu vou procurar. Aqui, ó. Cadê, Márcio? Por que aqui? Ah, tá. Tem que... É a próxima apresentação. Já é do nosso segundo. Distribuir? Pode distribuir. Aproveita e distribui enquanto ele põe entre os slides. Pronto. Agora o nosso segundo tema, reforma tributária, com o nosso palestrante Jonas. Jonas, deixa você se apresentar, deixa você falar. Você já está familiarizado com a turma, já assistiu a primeira palestra, tem tudo a ver com a sua também no sentido de impacto nas empresas, né? Então, o controle é seu, o microfone é teu. Pessoal, bom dia. Para mim sempre é um prazer enorme aí estar conversando um pouco sobre reforma tributária, sobre as mudanças que vão acontecer. Quero agradecer primeiro aí o convite do NUSI, né, do Núcleo de Segurança, em nome do Rossi, que fez o convite, e também rever vários amigos, vários empresários, gestores, que a gente nos conheceu em alguns eventos, e na ExpoSec foi um deles que nós nos encontramos. Eu tenho um propósito que é, digamos, ajudar os empresários, ajudar os gestores a deixar essa reforma tributária mais prática, mais simples, mostrando para todos o que a gente pode ter de oportunidade. Claro que a reforma tributária, eu vou pegar um gancho aqui que o Márcio falou, que ele finalizou, que organização é lucro. É que a reforma tributária, ela está indo para o lado que a organização financeira é lucro. Então, de fato,
vai mudar o modelo de negócio das empresas. Vai mudar o jeito das empresas trabalharem, se relacionarem com os fornecedores, com os clientes, a maneira dela precificar. E com isso, para mim, é um prazer sempre enorme falar sobre segurança eletrônica, porque quando eu saí de uma multinacional, eu tive um prazer enorme de trabalhar 3 anos numa empresa de segurança eletrônica. Eu conheci como funciona na prática a operação, como funciona na prática, como é calcular o custo. A gente chama de homem-hora, como é chegar no resultado por posto, digamos, resultado por tipo de serviço, por tipo de cliente. E a gente sabe também que as margens são pequenas, são concorridas. E com a reforma tributária, esse modelo ele vai mudar. Então vou me apresentar, Ócio, obrigado aí por ter me convidado. Para mim sempre eu olho como um aprendizado, um bate-papo. Eu sou empresário, em primeiro lugar, sabe, mas sou formado, sou contador. Estou que nem vocês aí, todo dia tem um monte de situações para a gente resolver. Acabei puxando muita especialização em gestão tributária, mudanças referente à reforma tributária. Sou apaixonado pela parte de segurança eletrônica e patrimonial. Hoje tenho 2 negócios. Um deles é a Online Contabilidade, o outro é uma empresa de consultoria. Na Online a gente tem uma vertical que, digamos, temos mais de 100 empresas de segurança eletrônica e patrimonial. Fizemos também toda essa parte da folha, da parte fiscal e a parte contábil. Sou casado, tenho 2 filhos e sou um eterno aprendiz, sabe? Aprendo muito com vocês. E estava conversando com o Rossi, eu prefiro já fazer perguntas no decorrer do campeonato aqui, sabe? Mas eu tenho tempo de 1h15, 1h10. Então, assim, vamos fazendo perguntas no decorrer. Dá para deixar para o final? Dá. Mas daí fica mais interativo. A única coisa que eu posso, quando surgir muitas perguntas, né, Júlio? Eu vou dizer, deixa eu dar passar mais conteúdo. Beleza, gente? Vamos lá, então. Hoje a ideia, digamos, é falar especificamente sobre a reforma tributária do consumo. Porque no Brasil a gente tem outras reformas tributárias. Tem a da renda, tem a patrimonial e vai ter a trabalhista daqui a um tempo, né, Márcio? Então, de fato, assim, vou falar o que é a reforma tributária, por que fazer a reforma tributária, quando ela vai começar, a visão de negócio, né, na prática, que isso vai impactar no fluxo de caixa, na margem de lucro, na precificação, no seu dia a dia, o que o comprador precisa saber, vai mudar a maneira de comprar, vai mudar a maneira de vender, o que o comercial precisa entender, o que o caixa, o financeiro precisa entender com a reforma tributária. O estatuto também, né, da segurança privada com relação à reforma tributária. Então hoje está andando juntos e não tem como, digamos, fazer uma análise só da reforma tributária sem olhar o estatuto. Não tem hoje como olhar só o estatuto sem olhar a reforma tributária. Os 2 andam juntos e eu vou falar sobre isso, vou dar exemplo sobre isso. E empresas do Simples Nacional irão gerar crédito, não vão gerar crédito, porque tem uma primeira janela de opção, que é das empresas do Simples Nacional. Então, o que é a reforma tributária, né? A reforma tributária, ela vem com um pilar muito forte de mudar a maneira de se relacionar com a cadeia, com seus fornecedores e com seus clientes. E isso vai acontecer muito com a reforma tributária do consumo, que esse ano de 2026 é um ano teste, mas eu brinco até que é um ano teste